história da seringueira ela está muito ligada ao Brasil, né? O nome científico da seringueira é Hevea brasiliensis, né? Já existem muitos relatos, desde antes da colonização espanhola e portuguesa, de que alguns povos usavam a borracha para algumas atividades, dentre elas jogos. Então eles já tinham umas bolas de borracha e usavam isso para alguns jogos. Até que uma pessoa ele descobriu por acidente que misturando a borracha com o enxofre e esquentando isso, ele criou a vulcanização. Isso foi por volta de 1830. E a partir desse período, entre 1830 e 1850, começou a ter uma exploração de borracha muito intensiva. Com o uso da borracha natural, da borracha da seringueira, no Terpol, criamos um termoplástico à base de borracha natural. Nunca visto antes, não tem conhecimento, não tem bibliografia, nada, não tem histórico sobre o uso da borracha natural, borracha da seringueira no plástico. E como é que surgiu a borracha da seringueira no plástico? Nós conhecemos a Zhongsheng, uma fabricante de injetoras de alta performance, e quando nós fomos apresentar o Terpol para eles estavam produzindo para um cliente deles pisos que revestem gramados de estádios para shows e também feiras, eventos, tudo isso. Esses pisos, eles são alugados, eles não são vendidos porque o uso dele é para 3 dias, 4 dias. Então é usado polipropileno super reciclado, aquele polipropileno que já perdeu as propriedades, porque ele vai para o show, volta quebrado, moe, faz outro piso, aluga e aí vai. Então criamos essa possibilidade e depois criamos a possibilidade da economia circular. O que seria essa economia circular? O PVC não é compatível com a borracha. Então, alguns fabricantes produzem a base em borracha, a alça em PVC, que não são compatíveis. Então, numa reciclagem, há que separar a alça de PVC da base de borracha. Com a tecnologia Terpol, nós conseguimos moer tudo junto. Não há necessidade de separação. E o resultado desse resíduo moído, ele pode tanto ser incorporado na alça, como também pode ser reincorporado no solado, da forma e do percentual que quisermos. Então a nossa empresa desenvolveu e está apresentando para os varejistas e para os nossos clientes a possibilidade de produzirmos o Terpol ir para os nossos clientes produzirem a alça e a base expandida. Essa sandália sustentável vai para o varejo, os clientes que utilizarem, comprarem, eles podem devolver essa sandália no varejo, com grandes cadeias, com uma campanha de educação para essa devolução, e depois, quando voltar para o varejo a sandália usada, ela volta para a nossa empresa. Como nós somos uma indústria química, nós temos condição de higienizar as sandálias que retornaram, moê-las outra vez, transformando numa matéria-prima para voltar para a própria sandália. A logística reversa, o mote, eu acho que o principal ponto dela primeiro, é você tirar isso do meio ambiente, né? Segundo, pegar isso que não tinha como ser reutilizado e você deixar ele em um estado que ele possa ser reutilizado. Então, aí que passa por uma descontaminação, uma lavagem, né? Uma secagem, isso vai ser moído, vai ser transformado em um pó novamente ou um granulado onde você pode reintroduzir na cadeia produtiva. A ideia é a gente ressignificar o que a gente conhece como design brasileiro, né? O Brasil ele vem desse lugar que exporta commodity e não exporta design, né? E quem perde com isso é a gente, é o brasileiro. Então a gente tem essa questão do Brasil sempre exportar commodity e ao mesmo tempo a mão de obra brasileira perde com isso, né? A indústria perde com isso. Então a Mice fala de uma coleção que os tecidos são 100% nacionais, é tudo feito no Brasil e a nossa ideia e nosso objetivo é exportar esse design por completo, não exportar só commodity.
As marcas no Brasil olham muito para o que está lá fora e esquecem de olhar para o Brasil. Não só em relação à mão de obra, a projeto, mas quanto um olhar estético mesmo. Então a Mice vem com essa ideia de olhar para o Brasil com mais profundidade e valorizar melhor, mais ainda a nossa mão de obra, nossa matéria-prima, enfim. Exportar a cadeia completa do design nacional. Eles entregam para mim já em manta, o terpol já chega pronto da Proctec, e a gente mistura na massa. Entra agora 30% dele é a base de terpol, que antes não era. Então acaba sendo uma placa totalmente sustentável. A gente recebe o terpol, né, com vários outros produtos também, e a gente faz a massa aqui, a gente faz a placa, a gente faz a sandália também, e todo o processo de reciclagem eu faço aqui também. Eu reciclo ela aqui, eu uso ela de volta na massa, na mistura, eu consigo usar praticamente 99,9%. É totalmente sustentável. A placa, a sandália, as alças, elas são praticamente 99,9% sustentabilidade total. Toda essa movimentação aí econômica, ela gera resíduos de pré-consumo e resíduos de pós-consumo, né? Que é aquele que o pré-consumo é quando a indústria está preparando o produto para o consumo, para o consumidor, né? E quando o pós-consumo é quando o consumidor descarta esse produto, né? De uma forma que a gente não tem números nem opções para esse tipo de descarte. Existem pequenas ações de algumas redes de varejo, mas todo esse resíduo ainda ele tem um destino incerto, não mapeado, né? E que gera uma série de questionamentos aí em relação ao meio ambiente, né? Problemas, nem questionamentos, são problemas, né? Problemas extensos, né? A emissão de gases do aquecimento global só vem sendo intensificado e isso tem um efeito que se retroalimenta no ponto de vista negativo, né? Porque cada vez temos menos tempo, porque a gente não está descarbonizando a nossa atmosfera, pelo contrário. Então, há estudos que dizem que para mais ou menos 2050 seria o tempo que nós temos. O terpol viabiliza essa reciclagem de plásticos dentro da lógica que sempre operou na indústria, pelo menos da lógica do processo produtivo. É claro que é outra matéria-prima, outra lógica de extração de matéria-prima ou de não extração de matéria-prima, né? Mas o processo, ele é o mesmo. Então a gente consegue dar celeridade e ganho de escala para os produtos à base de terpol de uma maneira que seria inviável se a gente estivesse falando só de misturar resina plástica qualquer com um resíduo têxtil. É uma equipe de collabs, equipe que está querendo mudar o mundo. Nós não estamos sendo, vamos chamar assim, prepotentes. Nós acreditamos que nós temos muito que colaborar na mudança do mundo a partir do momento de podermos fabricar pela primeira vez uma matéria-prima que sai da árvore, da seringueira, e é adicionada ao plástico, dando vida ao plástico e permitindo a economia circular.